Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no pensamento de uma das figuras mais impactantes do Iluminismo, Voltaire. A ideia aqui é fazer uma análise bem direta das suas ideias centrais sobre liberdade, razão e, claro, o combate à intolerância. E já para começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta que, no fundo, moveu toda a filosofia do Voltaire. É uma questão lá do século XVIII, mas que, vamos combinar, parece que foi feita ontem, não é mesmo? Só que para a gente entender as respostas que o Voltaire deu, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o tamanho do problema que ele estava enfrentando. O cenário era um mundo dominado pela intolerância e pelo abuso de poder. Então, vamos tentar visualizar a cena. Voltaire viveu em plena era do absolutismo, com reis que tinham o poder praticamente ilimitado. A igreja, como instituição, controlava quase todos os aspectos da vida e a perseguição religiosa era uma coisa brutal, cotidiana. Era de fato um ambiente de opressão sistêmica. E aí, no meio desse cenário todo, que era bem sombrio, Voltaire não ficou quieto. Ele olhou para tudo isso e propôs uma saída, uma solução poderosa que se apoiava em duas colunas que iam mudar o mundo: a razão e a liberdade. E aqui está o pulo do gato, a ideia central de tudo. A filosofia dele pode ser resumida assim: a razão não é só para ficar pensando, não. Ela é uma arma, uma ferramenta para a gente defender a liberdade e construir uma sociedade mais tolerante. Então, armado com essa ideia, Voltaire mirou nos dois grandes gigantes de poder da sua época. As instituições que, na visão dele, eram as que mais perpetuavam a opressão: a Igreja e o Estado. Agora, olha que interessante. Este ponto aqui esclarece um engano muito, mas muito comum. Voltaire não era ateu. Ele era um crítico ferrenho da Igreja, sim, sem dúvida, mas ele era deísta. O que isso quer dizer? Que ele acreditava num Criador, mas rejeitava totalmente a religião organizada, com seus dogmas e rituais. E essa ideia do deísmo era a base de tudo. A imagem que se usa é perfeita. Deus seria como um grande relojoeiro. Ele teria criado o mecanismo perfeito do universo, dado corda e pronto. Deixou o mundo funcionar por suas próprias leis, sem ficar interferindo com milagres ou coisas do tipo. E é exatamente aqui que a briga do Voltaire fica mais visceral. Para ele, o fanatismo e a intolerância religiosa eram o grande veneno da sociedade, a causa de guerras, de perseguições, de um sofrimento que não tinha tamanho. Foi essa convicção que o levou a criar seu famoso grito de guerra, uma frase que ecoa forte até hoje: "Écrasez l'infâme", esmaguem a infâmia. Uma frase curta, direta, mas com uma força tremenda. Mas muita atenção aqui. A tal infâmia que ele queria esmagar não era a fé, não era a religião em si, não era isso. Era o fanatismo que brotava dela. Era um chamado para esmagar a superstição, a intolerância e toda a crueldade que era cometida em nome de Deus. Só que a igreja não estava sozinha na mira dele, não. Com a mesma coragem, a mesma veemência, Voltaire também apontava suas críticas para o poder absoluto e arbitrário dos reis, que agiam sem nenhum tipo de controle ou respeito pelas liberdades das pessoas. Pois é, mas aqui vem uma daquelas reviravoltas que pegam a gente de surpresa. Ele não era exatamente um democrata radical. A solução política ideal para o Voltaire era o que se chama de despotismo esclarecido. Ele acreditava que um rei filósofo, um governante guiado pela razão, poderia reformar a sociedade de um jeito muito mais eficiente do que as massas. Agora, uma coisa é o que o Voltaire dizia. Outra, tão importante quanto, é o como ele dizia. O método, o estilo dele, era uma arma por si só, tão revolucionário e afiado quanto suas ideias. E que arsenal ele tinha, hein? Ele transformou a literatura num verdadeiro campo de batalha. Contos filosóficos, como o famoso Cândido, ensaios, cartas, com um estilo cortante, ele usava a sátira e a ironia para ridicularizar a hipocrisia e mostrar o quão absurdo era o fanatismo e o abuso de poder. Certo. E no fim das contas, o que ficou? Qual é o legado do Voltaire? Bom, o legado dele é, na essência, a defesa de uma luta que, se a gente parar para pensar, continua muito, muito viva nos dias de hoje. Então, vamos só recapitular rapidinho os pontos principais, a espinha dorsal do pensamento dele. A defesa incansável da tolerância religiosa e da liberdade de expressão. A crítica feroz ao fanatismo e ao absolutismo. E, acima de tudo, a aposta na razão como a principal ferramenta contra a opressão. Olha, se tem uma mensagem final para a gente guardar desta nossa conversa, é exatamente esta. Para Voltaire, a razão não é um exercício abstrato de jeito nenhum. É a ferramenta mais prática e poderosa que existe para a gente criar um mundo melhor,
um mundo livre da opressão e da intolerância. E para fechar, fica uma provocação, uma pergunta no ar. No nosso mundo atual, cheio de desinformação, de bolhas, de novas formas de fanatismo, será que as armas que Voltaire usou com tanta maestria, a razão crítica, a sátira afiada, ainda cortam com a mesma força? A luta dele, de certa forma, continua sendo a nossa.